Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje, em parceria com a Biblioteca Azul e parte da nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica, que a gente organiza junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, vamos falar sobre um livro que é incrível, que é do autor Ray Bradbury e é Fahrenheit 451. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Antes de começar essa resenha, eu vou indicar para vocês o nosso podcast, o QGCT. Lá tem um episódio específico sobre Fahrenheit 451, graças ao nosso debate, à nossa discussão do Lendo Literatura Clássica. A gente reconfigurou o nosso debate para o formato de podcast e você vai encontrar algumas opiniões do grupo, principalmente as minhas, da Jaque do Estante da Jaquinha e da Carol Mariotti do Leitura Virtual. Vale lembrar que contém spoilers, então vá lá se você já leu o livro. Fazendo resumo de Fahrenheit 451. Nessa sociedade distópica, os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, eles causam fogo. Eles causam fogo nas casas justamente porque elas contêm livros. Os livros são extremamente proibidos nessa sociedade. Montag é o nosso protagonista e ele é bombeiro já há 10 anos. Só que o Montag, ele acaba mudando a perspectiva dele depois que ele conhece Clarice, uma menina que o faz questionar não só a existência das estrelas, mas a sua própria, bem como o funcionamento da sociedade em que vive. Ao mesmo tempo, a sua esposa, Mildred, acaba tentando se matar. Não consegue. Porém, isso acaba encucando ainda mais o Montag. No decorrer da narrativa, a gente vai encontrar o problema central, que é o Montag roubando livros. Será que o Montag vai conseguir mudar essa sociedade? Ou melhor, será que o Montag vai conseguir sobreviver até o final dessa história? Fazendo a análise de Fahrenheit 451. Primeiro, eu quero pontuar que esse livro foi escrito pós Segunda Guerra Mundial e quando surge a televisão. Não menos importante, eu acho necessário também destacar que Ray Bradbury, ele não se formou na universidade, muito menos ele estudou por muito tempo. Na verdade, ele pouco estudou por conta das circunstâncias da vida. Então, a escrita do Ray Bradbury ser da forma que é faz muito sentido com o contexto e a realidade que ele vivia, tentando se provar mais do que deveria. Fahrenheit 451 é exatamente a temperatura para queimar o papel. E, inclusive, também vale destacar que a queima de papel, no caso a queima de livros, foi justamente um dos temas muito importantes pro Ray Bradbury por causa de uma obra que inspirou muito ele. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi, por exemplo, George Orwell. Tem dois aspectos aqui bem interessantes a se destacar que são históricos, que é tanto a queima de livros que aconteceu na Grande Guerra, bem como a existência do televisor. O televisor acaba sendo agregado justamente à teoria do Adorno da cultura de massa. Essa cultura de massa faz com que exista, a ideia pelo menos, a massificação do pensamento. Ou seja, as pessoas param de se questionar, param de querer correr atrás até do prejuízo das situações da sua vida política para simplesmente estagnar na frente do televisor. Então, essa proposta do Ray Bradbury acaba se associando muito a essa ideia do Adorno. A gente também tem a presença do bombeiro. Para quem não sabe, os bombeiros, e isso era uma polêmica bem grande até, os bombeiros algumas vezes ocasionavam fogo para terem trabalho. Então, essa ideia aqui de quando surge o bombeiro também entra, por exemplo, na percepção dos heróis. Por exemplo, a gente vai encontrar isso em Homem de Ferro. Essa percepção de que os heróis acabam causando os problemas é a mesma do que os bombeiros também acabam ocasionando. Então, o Montag ser um bombeiro também tem um motivo, bem como a queima de livros tem um motivo, bem como a forma que é escrito tem uma razão. Na verdade, tudo em Fahrenheit 451 tem um motivo muito claro. Esse aqui é um livro cheio de metáforas, cheio de simbolismos, como a presença do fogo, a forma como os livros eles são lidados nessa sociedade, a própria televisão. Por exemplo, a gente vai encontrar as telas sendo parte das paredes e a existência da possibilidade de uma quarta tela. Todos esses teores, todos esses símbolos e metáforas confluem numa sociedade que simplesmente precisa, ou melhor, não quer pensar. E isso é interessante porque o Ray Bradbury vai acabar trabalhando conhecimento versus ignorância. O quanto o conhecimento pode ser bom e nocivo ao mesmo tempo, e a ignorância também. Não menos importante, ele acaba mostrando que ao queimar um livro, ao prejudicar uma história, ou modificá-la simplesmente, você acaba também deteriorando a
presença do autor, ou seja, você acaba deteriorando o que aquele autor queria dizer. Não menos importante, ele vai trabalhar aqui também como o livro também é a representação da humanidade. A humanidade para o Ray Bradbury nada mais é do que todo conhecimento acumulado. E esse conhecimento acumulado e a literatura em si faz com que tenhamos empatia pelo próximo, sentimentos. E como a literatura e todo o conhecimento que a humanidade teve anteriormente foi retirado dessa sociedade, a gente vai encontrar aqui muito fortemente uma sociedade apática. Uma sociedade que lhe falta alguma coisa, mas ela não sabe o que é. E muitas das circunstâncias e a forma como essa sociedade vai se desenvolver vai mostrar como esses indivíduos precisam realmente de alguma coisa a mais e eles não entendem. Tanto é que você vai ter a Mildred como essa representação, cada vez mais fechada em suas telas. E, inclusive, eu acho uma proposta muito legal e é um comentário do Neil Gaiman que o Ray Bradbury, ele nunca disse o que seria o livro para ele. Na verdade, o livro, ele não necessariamente é o objeto físico como esse aqui, mas ele também pode ser o objeto intelectual, simplesmente. Ou seja, pode ser a literatura oral ou pode ser até mesmo um e-book. Assim, o Ray Bradbury, ele vai falar muito sobre esse afastamento emocional graças às telas, que é uma coisa da nossa realidade hoje. Basicamente, o autor, ele previu boa parte dos acontecimentos, além de também a gente ter um acúmulo tão grande de informação massiva que as informações, essas relações que são importantes do dia a dia acabam se perdendo. E esse aspecto é muito incrível em Fahrenheit 451 e eu acho que é um dos mais importantes livros que a gente pode ler para entender a nossa sociedade hoje e as novas gerações. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui, cedida em parceria pela editora Biblioteca Azul. É edição de luxo, então ela é em capa dura e segue muito o padrão, por exemplo, da Companhia das Letras, que tem 1984 e A Fazenda dos Animais, do George Orwell, conteúdos que inclusive já tivemos por aqui. A tradução é do Sid Neppel e é uma tradução muito boa. Além da tradução, a gente vai ter muitos textos aqui de apoio de conteúdo, inclusive de autores de renome, como Neil Gaiman, que era realmente amigo do Ray Bradbury, e da Margaret Atwood. Além desses textos e também de conteúdos históricos importantes a respeito do autor e da obra, a gente vai ter uma galeria de capas sensacional. Como vocês podem ver, o design é clean e, inclusive, por dentro, a gente tem um conteúdo fantástico e o design combinando. Além de, claro, uma pintura no corte. Então, é sensacional. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E se você puder comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, não deixe de usar o link aqui de baixo, porque você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. E vale lembrar que você ainda pode participar do Lendo Literatura Clássica. Continuamos a nossa programação durante todo o ano. Um beijo pra você, tchau, tchau!